Está começando mais um Wall Street Cast aqui direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Eu sou Bruno Corano, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela audiência e pelo carinho de sempre. Se você ainda não segue o canal, agora é a hora. Não esqueça de acionar o sininho. Para quem quiser também me acompanhar nas outras redes, eu sou bem ativo no Instagram, embora esteja presente em todas as outras. Sempre @Bruno Corano. E vamos ao que interessa. Hoje o Wall Street Cast recebe um médico anestesista formado pela UERJ, que cresceu em uma comunidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Após se formar com louvor, passou pelo processo de revalidação de diploma e fundou a RD Medicine. O pessoal fala em português ou em inglês? Depende, Varia, né? depende. RD Medicina. Instituto educacional que prepara médicos para o exame que autoriza a prática nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, Rafael Duarte. Muito obrigado, Bruno. Para mim é um prazer estar aqui, uma honra estar aqui com você. Eu já admiro o seu trabalho há um tempo, então poder estar aqui divulgando a RD Medicine e contando sobre a prática médica aqui nos Estados Unidos, para mim é uma grande honra, um prazer. Obrigado pelo convite. Eu é que fico feliz de te receber, porque o que você faz... Bom, primeiro pelo seu sucesso, né? Porque é um negócio impressionante como você virou referência nesse universo. Segundo, porque eu acho que esse tema... Quando eu criei o Wall Street Cast, a ideia era, vamos falar de negócios, investimentos, carreira, desenvolvimento pessoal. Então, sim, o que você... Essa sua bandeira, né? O que você defende... É uma coisa, é basicamente virar para o médico brasileiro e falar, cara, você tem uma boa instrução, sim, porque a medicina no Brasil, pelo menos a impressão que eu tenho que é boa, sim, mas você pode ganhar 10 vezes mais e trabalhar, trabalhar nos Estados Unidos. E trabalhar com qualidade, assim, de uma forma mais protegida, né? Então, exatamente, o cara faz medicina no Brasil e a tendência é dele, depois de um tempo, quando ele vai para o mercado de trabalho, ele começar a se frustrar por causa da expectativa que ele colocou na carreira. E é natural. Você estuda pra caramba para passar no vestibular, você faz 6 anos de faculdade, depois você faz residência, depois você vai para o mercado de trabalho, às vezes você não se sente valorizado, tanto no seu ambiente de trabalho, às vezes desvalorizado pelos próprios pacientes, ou financeiramente, é frustrante. Então, hoje, a RD Medicine tem mais de 2.000 alunos. Então, a gente lida muito, eu pessoalmente lido muito com o médico brasileiro e eu lido diretamente com essa frustração. Eu não só pude viver um pouco isso, porque eu fiz residência médica lá e aqui, mas eu lido muito com a frustração do médico brasileiro. E ele encontra na validação, aqui nos Estados Unidos, a forma dele coroar a formação dele no Brasil. Dele dar aquela valorização final, de botar aquela cereja no bolo, né? Tem muito médico querendo deixar de ser médico. O cara tem frustração por ter... Se ele pudesse voltar atrás, ele faria outra coisa. Isso, para mim, me machuca muito. E aí, quando eu vi a validação como... Não, eu já me esforcei tanto, agora eu vou dar o sprint final, vou me esforçar mais um pouquinho, mas eu vou ser médico nos Estados Unidos e, consequentemente, no mundo. Porque quando você é médico aqui, você é médico no mundo. Você pode exercer em vários outros países, sim. Diferente do Brasil, né? Diferente do Brasil, com certeza. Se você valida o diploma nos Estados Unidos e você treina nos Estados Unidos, você pode exercer no Canadá, você pode exercer na Inglaterra, na Austrália, Nova Zelândia, Israel, Dubai e por aí vai. Dubai, inclusive, é um lugar que tem contratado muito. Rola, né? Exatamente. Imagina quanto um médico não deve ganhar lá. Mas vamos dar uns passos atrás. Você vivenciou essa frustração? Porque você terminou sua residência e já se mandou para cá? Não. Foi assim, eu formei na UERJ em 2012, fui fazer anestesiologia no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, ali na Praça da Cruz Vermelha. Excelente treinamento, inclusive você comentou que os médicos brasileiros têm um bom treinamento. Em geral, de fato tem, e são bem vistos aqui. Então, a gente não foge de trabalho, a gente olha no olho, a gente atende bem o paciente, a gente tem boa energia, é bom de relacionamento com equipe. O médico brasileiro é bem visto nos Estados Unidos, é desejado, é querido nos Estados Unidos. E a nossa formação técnica, em geral, é muito boa. E, é claro, a gente tem uma amostra enviesada. O cara que vem para cá, geralmente ele é um cara bom também. Então, acaba que ele chama atenção positivamente. Esse é o nosso status aqui, né, dentro dos hospitais americanos. Né? Então fui fazer anestesiologia no INCA. Eu era professor do Medicurso, que é um dos maiores cursos preparatórios para residência médica no Brasil, então sempre amei ensinar, e era intensivista, trabalhava em CTI. Mais ou menos no final da residência de anestesiologia começou a bater essa decepção.
Eu começava a olhar para as pessoas que eu mais admirava, que eram os meus staffs, né? Que tinham bastante conhecimento, influência, às vezes palestravam no Congresso Americano de Anestesiologia, mas eu não queria aquele estilo de vida. Por quê? O que é? Eles ganhavam pouco? Não necessariamente. Porque eu vou dar um exemplo na minha área, né, de economia. Sim. Às vezes, e eu tive já essa aspiração, o cara era uma referência acadêmica, tá no Congresso, escreve paper e não sei o quê, sim. Mas a vida dele, eu tinha um parâmetro, e aí eu não vou dizer se é certo ou errado, muito sim. Tem que ganhar dinheiro, sim. Tem que dar certo, tem que sim. prosperar. E o cara era tudo isso, mas passa, sei lá, vamos falar da moeda de hoje, que para um cara que é tão bem sucedido, assim, o cara ganha 20, 25 mil por mês, fala, o quê? Tá louco? Não dá. Não, realmente, o ganho financeiro é uma das marcas do sucesso, inevitavelmente, né? Mas a grande questão é que mesmo aqueles que eu admirava mais, ou que tinham mais sucesso até financeiro mesmo, eles eram escravos do trabalho, das equipes, do celular, né? Quando eles saíam... Aqui nos Estados Unidos, quando você sai da sua instituição de trabalho, você não responde mais o celular. Você não tem mais que responder o celular. A não ser que você tenha pacientes VIP no seu consultório, né? Aí é uma coisa. Mas 99,9% das vezes, você tem uma separação muito grande. E a pessoa era escrava do celular, trabalhava dia e noite, né? Não tinha seus próprios horários. E cada vez mais o médico nas mãos das grandes redes, né? As grandes redes estão dominando o Brasil. E, obviamente, que elas vão determinar o nosso valor. Se eles têm todo o sistema de saúde nas mãos, vou te falar, vou te pagar X, você vai fazer o quê? Você vai para onde? E os planos de saúde também, e são estruturas que estão interligadas. As grandes redes, não vou citar nomes, e os planos de saúde, né? Então, hoje, os planos de saúde, eles querem pagar ao médico quanto eles querem e quando eles querem. E, às vezes, eles glosam procedimentos. O cara é cirurgião, tem uma formação super complexa, ele opera a coluna de alguém, né? E o plano quer pagar ele, assim, R$ 1.500 daqui a 3 meses. E esse tipo de observação, nos próximos passos de onde eu estaria como anestesiologista, como intensivista no Brasil, quando eu olhava quem estava na minha frente, eu não queria estar lá. Então eu pensei que alguma coisa tinha que mudar, alguma solução tinha que vir disso daí para fazer valer a pena tanto esforço, tanto estudo, tanta dedicação, só que ainda não sabia, ainda não conhecia o processo de validação, depois que eu fui aprender sobre a validação nos Estados Unidos. E foi o fato, porque algumas pessoas, eu tenho contado sobre você para várias pessoas que eu tenho conhecido por causa do evento, né, do Imigra América. Eles me falam, mas como é que é a história dele? Eu falei, eu acho que a história dele é o seguinte, ele veio, pelo que ele me falou, ele passou muito perrengue, tudo muito difícil, e aí amigos médicos começaram a perguntar para ele, como é que eu faço? E ele falou, vou ensinar esses caras como é que eles rompem, qual é o caminho das pedras. Mais ou menos isso. Passei mais perrengue antes de entrar para a faculdade de medicina, né? Eu vim de uma comunidade chamada Jacaré, em Cabo Frio, uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Literalmente uma comunidade. Não é aquelas favelas pesadas do Rio de Janeiro, não. Mas era uma favela, né? Então eu estudei para medicina ali, sozinho, com livros emprestados e tudo mais, né? Doados. Não tinha como pagar curso pré-vestibular, né? Eu tenho até fotos ali que me marcaram, porque eu estudava numa área de serviço, não tinha quarto. E a foto ali da favela mesmo. E eu estudava ali, virava noites ali. Aí passei para medicina, a vida foi mudando. Foi assim, matar um leão por semana para me manter no Rio de Janeiro. Era 2h30 ali de casa, eu não ia todo dia, óbvio. Né? Então foi a fase mais difícil. Né? Depois eu me formei médico pela UERJ, comecei a ganhar dinheiro. A minha vida já tinha melhorado. Porque você já dava o quê? Plantão? Já dava plantão, né? É diferente do Brasil e Estados Unidos, né? No Brasil, você sai da faculdade, você já pode trabalhar direto. Aqui nos Estados Unidos, o médico é obrigado a fazer residência. Ele não pode sair da faculdade de medicina e exercer direto. Isso não existe. Né? Então, por questões até de segurança, o cara tem que fazer residência médica. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas, de fato, a validação não é uma maratonazinha de 1 ano e meio a 2 anos. No meu caso, demorou 2 anos. Você tem 2 provas médicas para fazer e uma provinha de inglês. Só que você não é um estudante de medicina, eu não era um estudante de medicina onde eu podia só me dedicar aos estudos. Eu já trabalhava, dava plantão, já tinha uma filha, família. Então você tem que conciliar tudo aquilo e colocar todo o seu tempo e dinheiro no projeto, acreditando. Só que até o final, na hora que você dá um match para uma instituição americana, você ainda não concluiu o projeto. Você ainda não provou que tudo que você fez deu certo e valeu a pena. Então você vai confiando, executando. Realmente é um processo duro, mas perfeitamente factível e muito justo, né? O processo de validação é muito justo. E já existe há décadas, né? Porque os Estados Unidos ele precisa que o médico estrangeiro venha para cá. A verdade é essa.
Por quê? Porque falta mão de obra? Exatamente. Na verdade, isso já acontece há anos. Há muitos anos, há décadas, existe o processo do USMLE, que é a validação do diploma. Há décadas. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele forma menos médico do que precisa. No Brasil, por que existem os cursos para residência médica no Brasil? Porque o Brasil, ele forma muito médico e tem pouca vaga para residência. Então, a vaga da residência se torna competitiva. Você tem que ter cursos ótimos, preparatórios, e existem mesmo, que é um mercado bilionário, literalmente, no Brasil, preparação para residência, porque tem muita gente querendo entrar, se formando, então gera competição. Aqui é o contrário. Aqui eles formam menos médicos do que vaga de residência, por exemplo. Eles têm muita vaga de residência. O sistema de saúde aqui é brutal. Tem muita vaga de residência, só que forma menos médico. Os Estados Unidos gastam com saúde, só com saúde, 5 vezes mais do PIB brasileiro. 5 vezes mais do PIB brasileiro só com saúde. Então, é muito bruto o sistema, né? E aí, como o mundo inteiro quer vir, a competitividade vem um pouco daí. Mas e quando você processou tudo isso? Foi antes de vir? Foi estando aqui? Quando isso virou, você enxergou uma forma de ajudar as pessoas nessa jornada? Sim. Quando eu decidi vir, eu já comecei a estudar para o Step 1, que é a primeira prova e a mais importante, a mais difícil. Eu comecei a compartilhar a jornada online. Eu comecei a me expor sem saber se daria certo. E aí uma galera foi se interessando ao longo e eu fui literalmente mostrando o meu caminho. E quando eu dei match e as pessoas viram o sucesso, aí foi meio que o ápice. Dar match é passar na primeira prova. Não. E o que é dar match? Dar match é você dar match, não é Tinder não, mas é para você dar match para uma residência, para um hospital. A um hospital falar, eu te quero. Isso, é porque você não passa para vários locais como no Brasil. Então, por exemplo, eu passei para todas as provas de residência no Brasil que eu fiz. Eu tinha uma lista de locais que eu escolhia para onde eu ia. E aí poderiam ficar vagas ociosas em outros locais esperando eu decidir para onde eu iria. Aqui não. Aqui existe um algoritmo, inclusive esse algoritmo é ganhador de prêmio Nobel. Então, você tem um algoritmo que cruza as informações e tenta conciliar o que a instituição quer mais e o que o aplicante quer mais. E aí, nessa conciliação, você dá match para um único local. Você fica sabendo que você deu match, no meu caso foi para o Einstein Medical Center na Filadélfia. Então, eu passei para o Einstein, eu não tenho outra escolha. Eu vou para a Filadélfia, para o Einstein. Mas é claro, eu botei o Einstein na minha lista de preferência. Então aí seria lá que você iria fazer a residência. É isso, lá que eu fiz a residência. Foram 3 anos. Tá, então esse é o processo de match. E aí foi aquecendo essa história de você se expor nas redes sociais. Exato. Eu comecei com uma mentoria apenas. Se chamava Você Médico nos Estados Unidos. Eu sozinho lancei o primeiro produto, que era a primeira mentoria. Tinha algumas reuniões ao vivo, mensais, mais um cursinho gravado de todo o processo, do início ao fim. Ponto. E ao longo da minha residência nos Estados Unidos, eu nunca ia imaginar que a RD ia explodir. Né? Eu acho que eu atribuo muito isso à liderança que eu pude exercer, à equipe que eu pude montar. Né? Hoje a gente tem mais de 40 pessoas na equipe, mais de 20 professores, todos validados, médicos nos Estados Unidos, né? Ou pelo menos tem 2 que são aprovados no Step 1, ensinam para o Step 1, mas ainda não estão aqui. Mas a maioria estão Canadá, Estados Unidos, já validados, bilíngues. Então é uma equipe até difícil de montar, mas eu montei uma equipe de coordenação, de liderança que me permitiu expandir a RD. Ao longo desse processo também, o interesse, né? Eu acho que a popularização do conhecimento e da possibilidade, né? Porque existe muita misinformation, existe muita coisa que qualquer um colocava na internet e as pessoas vinham até a gente, o quê? Eu tenho que fazer faculdade de novo? Como é que é para validar? Impossível, é só gênio. E a gente veio desmistificando isso e aí muitos médicos que nunca validariam passaram a validar o diploma através da RD Medicina. E depois que ele termina a residência, aí ele é médico nos Estados Unidos. Sim. Como um médico local. Absolutamente, exatamente. Se o cara, no meu caso, que terminei residência aqui, treinei aqui, não há diferença nenhuma entre mim e um médico que fez faculdade aqui e tudo. Inclusive, isso é monstruoso, né? Porque de onde eu vim, e aí você compara com pessoas que fizeram faculdade de medicina aqui, vieram de famílias de classe média ou de classe alta americana, porque a faculdade de medicina é caríssima, você passa por 2 provas médicas e uma prova de inglês, você iguala o seu diploma ao diploma americano. É absurdo isso. E até o cara que é estudante de medicina no Brasil, ele pode, sem sair do Brasil, já se formar com diploma brasileiro e americano. É isso que as pessoas precisam saber. E é verdade, porque eu ouço dizer que assim, uma vez você revalidado, ou mesmo se você é médico local, eu ouço isso dos médicos aqui americanos, porque eu pedalo com uma turma, legal. Eu não tenho médico lá. Maneiro. Ele falou, Bruno, você terminou os estudos, não existe, você vai ter emprego à vontade e assim, emprego um melhor que o outro.
Com certeza, é assustador, assim, a diferença de padrão, se você colocar em comparação Brasil e Estados Unidos. No meu terceiro ano de residência, e até hoje, a gente é assediado por recrutadores. Existe o recruiter aqui nos Estados Unidos, eles ganham 10, 15, 20 mil dólares se eles conseguirem fazer você, que é médico, assinar o contrato com o hospital. O hospital paga uma grande quantidade de dinheiro para o cara que consegue. Enfermeiro também, ganha menos, mas se o cara faz um médico assinar com o hospital, ele ganha uma alta quantidade de dinheiro. Então a gente fica o tempo inteiro recebendo mensagem, ligação, e-mail, oferecendo todo tipo de proposta durante o nosso terceiro ano de residência, inclusive signing bônus. Oferta de 100 mil dólares para eu, durante o meu terceiro ano, assinar, tipo, comprar o passe, para que quando eu me formar, eu já vá direto para aquela instituição. E vocês fazem essa ponte ou nem precisa, porque é um negócio simples? Essa ponte de uma vez o cara formado, vamos dizer assim, encontrar melhor caminho para ele? Sim, na verdade, não. Na verdade, o cara que já acaba a residência, a gente ainda não interfere nesse... Agora eu entendi a pergunta. A gente não interfere nesse período. Ainda não, né? Mas talvez seja uma ideia para o futuro. Um extra, um outro né? business. Que é auxiliar ele no rumo que ele vai levar. Sim, é tão fácil o cara se posicionar, né? No Brasil, você procura os melhores empregos, né? Existe muita heterogeneidade, tem gente batalhando por um plantão, cara. Parece mentira, mas existem... Os recém-formados atualmente no Brasil, eles estão em grupos de WhatsApp, me mostraram, de oferta de plantão. Só que esses grupos de WhatsApp é cheio de desconhecido, de médico que você não sabe quem é, e aí você vai e fala assim, passa o plantão, domingo, à noite em tal lugar. Dá, assim, nem um minuto, dá 30 segundos, alguém fala, eu faço. Então as pessoas estão ali numa situação triste de ficar buscando plantão. Né? Ou então ficam, como eu falei, atraso de salário e tudo mais. Aqui existe essa dinâmica dos plantões? Existe plantão também, geralmente na mesma instituição, existem exceções, mas aqui a medicina, no geral, ela é praticada como você é funcionário de uma instituição única, e tá aí outro grande benefício, aqui você trabalha num local só, enquanto apenas 20% dos médicos brasileiros trabalham num local só, né? E 20% dos médicos brasileiros trabalham em 6 locais ou mais, está no censo da USP de 2023. Então, assim, 80% dos médicos no Brasil trabalham em pelo menos 2 locais ou mais. Aqui o médico trabalha num local só, onde ele faz pesquisa, assistência, né, e ensino no mesmo local, né? Então, é muito fácil o cara se posicionar, o cara recebe muita oferta, né? Já no Brasil, o cara fica migrando de um hospital para o outro, ele sai de um plantão, ele vai para o outro, não tem ninguém que proteja a sua carga horária, o médico está, às vezes, trabalhando 60 horas seguidas, 48 horas seguidas, ele pega a estrada, e risco de dormir na estrada, é loucura. Aqui não existe o médico, o attending physician, que é o staff, né, no Brasil, não existe o cara trabalhar mais de 12 horas, não existe o cara trabalhar 24 horas, isso é inadmissível. Inadmissível. Agora, se você quiser dar plantão extra na sua instituição, ou às vezes em instituições adjacentes, você vai ganhar entre 250 e 350 dólares por hora de plantão. Então, se você der 10 horas de plantão, você vai sair com 3 mil dólares no bolso, né? Então, você faz, 10 horas de plantão a mais por semana, 8 horas de plantão a mais por semana, soma aí, multiplica por 4. 12 mil. 12 mil que você tem a mais na sua renda. Por mês. Exatamente. Enquanto o médico brasileiro vive dando plantão igual um louco. Então, você pode complementar a sua renda dessa maneira também. É que talvez as pessoas não consigam ter ideia que como 12 mil dólares aqui é muita grana. God, yeah. É, muito dinheiro. Muito dinheiro. Se você tem um salário, né? Complemento, a gente está falando de complemento. Se você tem um salário de 10, 12 mil dólares, dependendo do lugar dos Estados Unidos, você vive muito bem, dependendo do custo de vida no local. Onde você morava era um custo alto? Não, né? Não. Filadélfia não é um custo alto, não. E a sua universidade fica dentro da cidade? Fica em North Philly, né? O Einstein Jefferson Medical Center fica em North Philly e eu morava em Wynnewood. Então, eu demorava, assim, 15 minutos para chegar lá. Eu morava no subúrbio, né? Então, uma área mais arborizada, melhor para as crianças, melhor distrito escolar. E as crianças estudavam, na verdade, a Rafa, só que era mais velha. Estudava na Penn Valley, que era uma excelente escola ali em Wynnewood. E eu ia para o Einstein em 15 minutinhos de carro. Legal. E até quando vai essa falta de médicos aqui? Cara, uma boa pergunta. Isso é um big deal nos Estados Unidos hoje. Na verdade, nos últimos 2, 3 anos, vários fóruns médicos só discutem sobre isso. A AAMC, que é um órgão americano dos colégios, das escolas de medicina,
publicou um artigo assim complexo, bem completo, quantificando tudo, né? A range de carência, né? Do mínimo para o máximo em cada especialidade, né? Qualquer um pode dar um Google aí e ver sobre esse documento de Shortage of Physician da AAMC, e se estima que em 2030 a gente vai ter mais de 124 mil posições em carência nos Estados Unidos. Por que está acontecendo isso? Primeiro, envelhecimento da população americana. E aí mais doença crônica, mais necessidade de médico. Segundo, o médico nos Estados Unidos se aposenta com 55 anos, 60, no máximo 65 anos. 40% da carga atual de trabalho nos Estados Unidos, dos médicos atuantes agora, está em idade peri-aposentadoria. 40%. Então, para o sistema, isso é desesperador. Algo tem que ser feito, e está sendo feito, né? Que é a mudança nas leis de vários estados já sancionadas, para que o cara, então, que já tem residência no seu país, faça as provas que a gente ensina e venha exercer sem refazer a residência, que foi o meu caso. Então, os Estados Unidos está encurtando o caminho do médico estrangeiro para exercer aqui, não é simplesmente por bondade, é por necessidade. E essa projeção de 120 mil médicos é se o acesso ao sistema de saúde continuar o mesmo, que não é dos melhores. Mas se alguma política de acesso ao sistema de saúde, por acaso, expandir o acesso à saúde, eles estimam que vai passar de 250 mil de necessidade, porque a população atendida vai ser muito maior. 250 mil profissionais, médicos em geral. Que vão faltar no mercado. No mercado. Mas tem como bater, fazer o offset e chegar nesse equilíbrio? Difícil dizer, cara. Quais são as nacionalidades que exportam médicos para cá? As que mais exportam, Índia, disparado. Então, assim, só pegando um gancho aqui, já que a gente falou da Índia, a Índia tem o maior número de faculdades de medicina do mundo, né? 1 bilhão de habitantes, mais de 1 bilhão. Mas em velocidade de proliferação de faculdades, nós já passamos a Índia no Brasil. Então, em números absolutos, nós ainda estamos em segundo lugar no mundo, né? Isso é um grande problema. Em formação de médicos? Não, em número de faculdades. Tá. Então, agora, algumas semanas atrás, o CFM, o Conselho Federal de Medicina, divulgou que existem 294 processos de abertura de novas faculdades no Brasil. Então, a política é popularizar o médico, é fazer o médico estar em toda esquina mesmo, e, obviamente, isso tende a desvalorizar o médico. E o cenário em 5, 10, 15, 20 anos é absolutamente sombrio. Se já é hoje, imagina com 294 novas faculdades de medicina, sem hospital-escola, sem estrutura, né? Então é uma bola de neve terrível. Mas já que você falou da Índia, eu lembrei dessa corrida entre Brasil e Índia por número, proliferação de faculdade de medicina, que é um problemaço. Mas a Índia é o que mais manda, e a educação médica na Índia já é em inglês. Porque, imagina, na Índia eles têm mais de 100 línguas. Tem mais de 100 dialetos. Então, a educação médica é em inglês. Então, facilita muito para eles. Então, eles já têm ali um caminho para vir para os Estados Unidos quase que muito natural. Não só Estados Unidos, mas também Inglaterra, Austrália, tem muito imigrante indiano. Paquistão envia muito também, né? E outros, África do Sul, Nigéria, Israel, e outros países da América Latina, Venezuela envia bastante médicos imigrantes também, e Brasil ainda ocupa uma parcela assim, muito pequena. Alguns países europeus, principalmente Inglaterra, mas não tem tanta migração de europeus para os Estados Unidos. E na América Latina, o Brasil está ali ocupando a primeira posição. E por que tão poucos brasileiros? Sendo que se a gente tem uma grande massa médica Sim. e tantas instituições e tudo mais, por que a gente exporta pouco? Eu acho que é multifatorial. Primeiro porque o médico no Brasil ainda tem um salário bom. Ainda consegue, se ele se posicionar, ele consegue ter uma qualidade de vida. Enquanto o cara na Índia, o cara na Bolívia, na Venezuela, ele vê só um caminho na frente dele. Embora. Embora. Já o brasileiro, ele consegue, assim. Nenhum médico ganha menos de 15 mil reais por mês, né? Então, por mais que ele esteja se matando de trabalhar ou sem qualidade, ele consegue sustentar a família. Se ele for organizado financeiramente, ele consegue viver bem, né? Então, acho que essa é uma das razões. A segunda razão, acho que é a falta de informação mesmo. É a falta de popularização ali, né? Que é um dos nossos trabalhos, é mudar isso, né? Mostrar. Porque, assim, o cara, às vezes, ele não tem a estamina de validar sozinho. E era um processo muito solitário, né? Era um processo muito solitário. Você se prepara sozinho. Você tem que pegar informação, garimpar na internet. Você gasta o seu tempo, o seu dinheiro, e você ouve uma coisa ali, uma orientação.
a RD está unificando o preparo, né? Então, por exemplo, na minha época, você tinha que pegar o livro de uma empresa, as aulas de outra empresa, o banco de questões de outra empresa, os flashcards de outra empresa, era loucura. E a RD unifica, e o cara, não, peraí, eu vou entrar nessa escola, eles vão me dar um cronograma diário de estudo, eu vou seguir e vou passar. Né? E a gente está com 100% de aprovação no Step 1, que é a prova mais difícil. O que são os flashcards? São perguntas e respostas aleatórias, meio que um quiz. Como se fosse isso. Isso é muito utilizado na educação médica americana. Os estudantes de medicina aqui estudam desde o day one de faculdade. E no Brasil não é tão popular. Está crescendo a popularidade, até para o preparo para residência no Brasil. É como se você tivesse uma carta, se você imaginar fisicamente, você tem um lado com uma pergunta, você pensa na resposta e vira para ver a resposta do outro lado. Só que é uma forma de estudo ativo, você força a sua mente. Assim como fazer questões também é uma forma de estudo ativo. Você olha e vira. Porque a gente esquece 80% do que a gente lê e estuda em 48 horas. Então, para vencer essa curva de esquecimento, os flashcards são nível de evidência A em efetividade para isso. Então, o que você entrega? Flashcards, você disparou aí, como não é minha área, eu já não lembro de nada. Tá. A escola RD Medicina, vou falar um pouquinho da escola então. Só para te interromper, uma coisa que eu concordo, lógico, eu não sou da área de medicina, toda jornada acadêmica de estudo, parte da ideia de que ela é solitária. Sim, verdade. Ela é solitária. Verdade. Então, ajuda muito quando alguém te dá o pace, o ritmo, sim, e te dá o caminho, né? Sim. Espera, estuda isso antes disso, nossa, ou vai por aqui. E não adianta você querer estudar 50 horas num dia, porque não vai funcionar, mas se você fizer 5 com intervalos, assim. Com então certeza. Isso ajuda, né? Muito. O senso de comunidade, olhar para o lado e ver outros colegas passando pela mesma coisa. Né? Eu imagino que você tenha um esquema também de suporte, de dúvida. Com certeza. A gente tem reuniões constantes, reuniões de mentoria de estudo e do processo. Porque esses livros, essas coisas, isso existe aqui para tudo que é área, né? Sim. Então, estou falando do meu universo financeiro. Você compra, mas e aí? Você não tem a quem recorrer. Sim. Você não tem onde trocar ideia, dúvida, nada, sim, né? Não, as pessoas você acabam compra morrendo só no os caminho, livros, né? A maioria morre no caminho. Porque, em tese, você pode fazer sozinho? Claro que você pode. Você pega os livros, meu irmão, se organiza, senta em casa e vai fazer sozinho. Agora, você vai correr o risco de dar murro em ponta de faca, rodar em círculo, gastar dinheiro com uma coisa que é desnecessária, porque você ouviu uma opinião de alguém, né? Ou então ficar estudando por vários materiais, que está aí outro erro também, né? O excesso de fontes de estudo faz com que você tenha uma remora muito grande na evolução do seu estudo, você fica querendo rever, você fica inseguro, você não sabe o que cai mais na prova, tudo isso. Então, aí o que você empacota aí no programa? Sim. Bom, a RD Medicine, hoje, o aluno da escola, ele tem 3 braços dentro da RD Medicine. Acesso a mentoria, escola de inglês e preparo para as provas. É isso. Dentro de mentoria, né, e a coordenadora da nossa mentoria é uma diretora de programa de residência aqui nos Estados Unidos, há anos. Brasileira, Doutora Viviane Sachs é a coordenadora de Family Medicine em Oklahoma. Né, em Tulsa, Oklahoma. Então, ela é a pessoa que diz, está dentro, está fora. Ela analisa as aplicações. E ela é a nossa mentora, a coordenadora da nossa mentoria. Né? Então, ela faz reuniões com os alunos, networking, mesa redonda, convida brasileiros que são médicos aqui nos Estados Unidos de diferentes especialidades para colocar em contato com os alunos. Tudo isso é mentoria, é o braço da mentoria. Né? Além disso, tem um setor de estágios, também funciona dentro da mentoria. A diretora do setor de estágios é a Gabriela Brandão, que foi aluna nossa, mentorada, e é residente de cirurgia em Harvard, no Beth Israel, um dos principais hospitais de Harvard. Então, ela e com a equipe dela, o aluno tem direito ao seguinte, ele fala, não, eu quero estagiar numa área geográfica dos Estados Unidos e eu quero estagiar nessa especialidade. O setor procura a oportunidade, escreve os e-mails de aplicação, molda o currículo dela. Então, tudo isso é mentoria. Tudo que o cara precisa do início ao fim, que não seja estudar para a prova, que não seja inglês. E no final, o cara que valida o diploma, né? Porque quando você faz as 2 provas médicas e a prova de inglês, você recebe na sua casa uma coisa chamada de ECFMG Certificate. É o diploma validado nos Estados Unidos. Então, você validou e aplicou. São as 2 partes do processo. Valida, parte mais objetiva, e aplica para alguma coisa. Aplica para residência, aplica para o fellow, aplica para uma vaga de trabalho atualmente, né, com a abertura do país.
Então você valida e aplica. Quando você precisa aplicar, a mentoria também vai te dar suporte na aplicação. Treinamento para entrevista, mock interviews, essas coisas. Olhar o documento, olhar o personal statement, né, que é a sua redação sobre você mesmo, que é muito típica aqui dos Estados Unidos. Letter of recommendations, né, carta de recomendação. Você tem ali alguém te recomendando, endossando, tem que ter. Ou médico brasileiro ou médico americano. A gente revisa também quando a gente tem acesso. Então é isso. Mentoria em toda parte do processo. Escola de inglês. A gente tenta simular o inglês das enfermarias americanas, para o cara saber as siglas, é muito diferente. Às vezes o cara é fluente em inglês no Brasil, mas o cara não sabe apresentar um caso em inglês, né? Você tem uma ideia, por exemplo, DPOC, que é uma doença do fumante em português, é COPD. Aqui, então, DPOC é COPD. Então, e com isso acontece com todas as siglas. O cara chega e o cara dá um nó na cabeça. Então, se o cara pratica com a gente, ele vem no estágio, ele se desenvolve, ele consegue apresentar um caso, ele causa uma boa impressão. Né? Então, o English MD, que é o nosso preparatório de inglês, é para isso. Você me contou que você sofreu com a língua, né? Sofri com a língua. Acho que foi o meu ponto mais difícil. Assim. Foi a única coisa que me fez quase desistir do processo. Eu não falava nada de inglês, Bruno. Nada. Quando eu comecei. Então, eu começava a assistir as aulas, eu tinha que pausar para traduzir as palavras básicas. Só que a continuidade, podcast o tempo todo, filme em inglês, aula de conversação, aí a coisa vai abrindo, né? Vai expondo. Então, mentoria, inglês, estudo para prova. Agora, mas espera, ainda no inglês, você não é que é um curso de inglês, é o conteúdo técnico da área. Majoritariamente. Dentro do nosso curso de inglês. Tem aulas de gramática também, estudo de texto, mas a gente foca muito em diálogos entre médicos e pacientes, né? Então tem lá com diálogos nativos, com os gaps para o aluno ouvir e preencher, e aulas ao vivo que funcionam às quintas à noites, onde a gente faz o aluno discutir um caso, apresentar, a gente traz um desafio, então a gente provoca o aluno ao vivo, né? Para ele se sentir à vontade ali e ele passar aquela vergonha com a gente, não dentro do hospital. Essa aula é toda quinta? Toda quinta. A parte da mentoria também tem algum encontro recorrente, assim, marcado? Tem. 2 vezes ao mês, a doutora Viviane organiza ou uma reunião para tirar dúvidas, ou traz um convidado. Então, geralmente, um a um, assim. Os alunos sabem que 2 vezes ao mês não tem um horário fixo, né? Porque o horário, ela é Program Director, então às vezes o horário dela é puxado, ela avisa com antecedência, e também às vezes tem um convidado, né? Muitas vezes tem um convidado, que o cara é cirurgião vascular, o cara é urologista nos Estados Unidos, neurocirurgião. A última vez a gente teve uma dermatologista. Inclusive, dentre os nossos mentores de aplicação final, nós temos pessoas assim, estelares, assim. Nós temos 4 attending physicians, que são pessoas que já acabaram residência aqui, entre dermatologista na Mayo Clinic, a doutora Viviane, que é Program Director, né, de Family Medicine, eu que já sou Attending Physician também. Então, além de ter outros mentores que são residentes nos Estados Unidos para ajudar na mentoria final, aquele passo final, o cara que já validou, nada pode dar errado, a gente tem também pessoas muito experientes ali para ajudar na aplicação. E aí vamos para o terceiro ponto, que... Estudo para prova. Que é a parte pesada ou não? É. Sobretudo o Step 1. Porque o Step 1 é uma prova de área básica. Então, é uma prova dos 2 primeiros anos de medicina. O cara não lembra mais nada. O cara não lembra mais nada. Cai bioquímica, fisiologia, imunologia, microbiologia. Imagina um urologista, um cirurgião vascular, um neurocirurgião estudando bioquímica, né? E é isso que a gente vê na RD. A gente vê cirurgiões de 25 anos de formado passando no Step 1. A gente está com 100% de aprovação. Não é só porque o curso é didático e porque a gente tem muita revisão dentro do curso. Muita revisão. Natural, o cara não escolhe o que ele vai revisar. A gente vai tacando a revisão na frente dele. Tem um cronograma com revisão. Mas por quê? As pessoas às vezes não sabem. Elas podem marcar a prova quando elas quiserem. Não tem uma data específica. Elas marcam, não é igual a prova de residência que todo dezembro, no Brasil que todo dezembro, janeiro, sei lá, tem uma prova de residência. Aplicação, é. Você marca a prova quando você quiser. Você diz, estou pronto, quero fazer. Exatamente. Você faz online? Faz como? O cara faz no computador, na Prometric, que é um centro aplicador de provas. Tem no mundo inteiro, no Brasil tem vários centros também, nas capitais brasileiras. E quanto tempo para um médico estar pronto para fazer a prova do passo 1? Step 1. 9 a 12 meses. Estudando. Para você ter uma noção de como é mais difícil do que o Step 2, 4 a 6 meses Step 2. Então, em 1 ano e meio, ele acabou as provas médicas. Mas estudando quanto por Step 1? Você falou estudando 1 ano? Não, você falou um pouco menos. Não, 9 a 12 meses. Isso, até 1 ano. Estudando com qual intensidade?
Se você for dar uma quantidade de horas por dia, 3 a 4 horas por dia. Mas é heterogêneo para quem tem uma rotina puxada, no meu caso. Às vezes eu estudava 6, 8 horas num dia e outro dia eu estava preso no trabalho e não estudava nada. Então, depende, né? Não é que o cara vai ter que ter necessariamente, religiosamente, 3, 4 horas todo dia, não. Mas se ele conseguir ter uma média de 3 horas por dia, ele passa no Step 1. E aí faz o 2, que é outra prova escrita. Sim, a outra prova escrita. O Step 1 ele tem 8 horas de duração. Nossa. São 7 blocos de 40 questões. Então você está diante do computador, você abre um bloco de 40 questões, você tem 1 hora para executar ele. Quando você acaba, o sistema te pergunta, quer tirar um intervalinho ou quer partir para o segundo bloco? Aí você ativa o segundo bloco e assim você vai. Você tem 1 hora para descansar entre os blocos, você vai gerenciar esse tempo, a gente orienta os alunos como, né? E você tem 7 blocos de 40 questões. E é a prova mais difícil, o Step 1. O Step 2 é uma prova mais clínica. Ela é para equalizar o ciclo clínico. Enquanto o Step 1 é para equalizar o ciclo básico no mundo, né? O Step 2 é para equalizar o ciclo clínico. Inclusive, são as exatas mesmas provas que os médicos que fazem medicina aqui nos Estados Unidos têm que passar para exercer a medicina. Nada mais justo que a gente faça as mesmas provas. Step 1 e Step 2 não é para quem quer validar apenas. É para qualquer médico nos Estados Unidos. O cara faça medicina aqui ou faça medicina fora. A única prova a mais que a gente faz, que eles não fazem, que faz medicina aqui, é o OET, que é o Occupational English Test. É uma provinha de inglês que você demora 4 semanas para se preparar, né? E às vezes o cara fica tenso com a prova de inglês, porque ele fala, pô, como é que eu vou fazer uma prova de inglês se eu não falo inglês? Cara, quando você chegar na prova de inglês, você já está 1 ano e meio validando o diploma. Então você chega, aquela prova de inglês é mínimo problema, não é problema para ninguém, na verdade. E o Step 2 é clínico, então ele é mais prazeroso de estudar, tem mais a ver com a prática médica. O cara que é clínico no Brasil, ele já tem aquela prática ali, aquela sagacidade, conduta com o paciente. Então é uma prova muito mais gostosa e mais leve de estudar e que traz uma bagagem do Step 1. Porque imagina, o cara do Step 1, ele saiu do zero para estudar para uma prova de 8 horas em inglês de ciclo básico. Quando o cara chega no Step 2, o cara já está azeitado ali, no estilo do USMLE, ele já tem coisas que se repetem, ele já sabe fazer questão, a leitura dele está mais rápida, caso não fosse, e o cara demora 4 meses para passar nessa prova, 4 a 6 meses para passar no Step 2. E eu sei que são 9 horas de prova, perdão. A outra são 8? Essas são 9. Eu vou fazendo perguntas assim, é porque minha cabeça está aqui acelerada. A galera, os médicos que estão falando eu quero ir, Sim. Quero vir para cá, eu fiquei surpreso porque você falou o seguinte, tem um médico que exerce medicina há 25 anos, ou seja, Sim. ele já é um senhor. E ainda assim Sim. ele quer se mandar. Quer se mandar. Não, tem muito. Tem muito? Tem muito. Eu achei que era só molecada. Não. Molecada é... Aliás, pelo menos 60% dos nossos alunos, 60 a 70% dos nossos alunos são o que a gente chama de old graduates. Porque nos Estados Unidos eles meio que botam uma tag para old graduate após 5 anos de formado. Bom, eu dei MET com 8 anos de formado, né? Então, a gente tem a maioria old graduates. Tem muitos estudantes de medicina também, muitos que pautam a formação médica junto com a RD Medicine, para o cara já se formar validado nos 2 países. E essa é uma bandeira que eu quero levantar muito diante dos estudantes de medicina no Brasil, porque o cara tá fresco na faculdade. Ele já está na pegada de ficar estudando. Estudando a mesma coisa. E o que a gente está fazendo hoje? A gente está criando materiais bilíngues para o cara estudar para a faculdade. Aí o cara se prepara bem para a faculdade, com um material aprofundado, porque é um material dos STEPS, é um material semelhante ao que o americano usa aqui, só que todo bilíngue. Aí o cara já se forma aprendendo inglês, já se forma, ao longo da faculdade já vai fazendo os STEPS, o cara se forma com um mundo aberto na frente dele, mas a maioria ainda é old graduate. E aí eles pedem muito a nossa orientação quanto a que caminho seguir, porque o cara não quer fazer residência de novo, muitas vezes. O cara é cirurgião há 20 anos, o cara não quer entrar na residência de novo. E aí que entra outros caminhos nos Estados Unidos, para você exercer a medicina sem refazer a residência, que sempre existiram e que agora estão se formalizando cada vez mais através da abertura dos estados. Que é isso, né? Faz as provas e já está pronto para E já está pronto para aplicar para uma vaga de trabalho. Te contar um negócio. 15 anos eu fui trabalhar com um grande economista brasileiro. O pai dele tinha sido um dos fundadores da Faculdade de Economia da USP. E ele, além de economista e um grande investidor, ele era dono de várias universidades, assim, muitas. Uau. Ainda não existiam esses grupos de Sim, AFIA, IDUX. Esses grupos, Ambima, Sim. Esses grupos, né? Eu nem lembro os nomes dos grupos no Brasil. Não existia isso ainda, mas ele era
sócio de várias grandes universidades, e ele era presidente do sindicato das instituições privadas de ensino. Uau! Trabalhando com ele, eu conheci, sei lá, 90% dos donos e mantenedores de universidades no Brasil. Uau, incrível. Então... Tem que entrar com a RD nesses lugares. Se eu tivesse lá ainda, eu te diria, eu consigo te conectar com todas elas. Na verdade, o papel do sindicato era essencialmente, praticamente isso, fazer negócio, né? Sim. Ligar, desde selecionar os fornecedores de cesta básica para os funcionários das instituições privadas de ensino até... A gente foi procurado pelos grandes grupos já do Brasil. Fizemos reuniões com eles, né? Tanto a AFIA quanto a Edux. A Edux tem 32 faculdades de medicina. A AFIA acho que tem 17. Que são grupos de faculdade de medicina. Porque os grandes grupos é a Ambima, né? Não conheço. A Ambima eu acho que é o maior. É o maior grupo de universidades, talvez, não sei se eles têm tanta faculdade de medicina, deve ter também. Porque que como eu não estou no Brasil, às vezes eu esqueço os nomes. Um grande amigo de quando eu era molecão, que era um executivo da Arthur Andersen, que me ajudou a fazer funding para um projeto. Eu tinha 19 anos. Caraca. Curtando a história. Ele junto com colegas compraram uma universidade, que depois compraram outra, viraram sócio do Paulo Guedes e criaram o maior grupo de educação. 20 anos depois, ele vendeu a participação dele, milionário. Imagina. É um grande investidor, meu amigo, parceiro, e mora aqui. Onde ele mora? Largo foi embora do Brasil, mora aqui. Então ele é um ex-sócio. Eu acho que ele ainda tem alguma participação lá, mas ele não está mais operando no negócio. Então ele me fala, a gente criou o maior grupo de educação. Aí eu lembro que tinha um outro, mas agora eu não vou lembrar o nome. Os que eu mais ouço falar são a Edux e AFIA, né? Então a gente já sentou algumas vezes para conversar, enfim. Porque há uma coisa, assim, um desejo muito grande no meu coração de oferecer o padrão da educação médica americana para o estudante de medicina brasileiro, né? Isso a gente está tomando várias medidas nesse sentido, né? Para que a gente possa oferecer materiais efetivos de estudo, modernos de estudo, ferramentas que não existem no Brasil, né? E de forma bilíngue. Então a gente já forma o cara com qualidade, né? E aí com a proliferação de faculdades, a gente tem a oportunidade de melhorar a formação do cara e, em última instância, assistência aos pacientes também. E o cara ele pode escolher depois se ele vai validar nos Estados Unidos ou não. Ele está meio que preparado para aquilo ali de forma natural, né? Então, hoje a RD, ela quer se posicionar, nós queremos nos posicionar como uma holding de educação que sim, prepara o cara para vir para os Estados Unidos também, né? E cuida de tudo que envolve esse processo, mas que também oferece ferramentas de estudos para medicina no Brasil também, né? Então, medicina por animação, coisas que às vezes muita gente nunca ouviu falar. É huge nos Estados Unidos, gigantesco. Aí o Celver é dona de uma grande empresa de medicina por animação. E medicina por memorização visual, que também é outra empresa gigante nos Estados Unidos, muito popular entre os estudantes de medicina no Brasil, não existe, dos Estados Unidos, não existe no Brasil. Não existe medicina por animação ou por memorização visual. Então a RD está com projetos bem avançados para sair agora no final do ano, para oferecer esse tipo de ferramenta para o brasileiro estudar medicina também. Então a gente está meio que se movendo, expandindo nossos tentáculos aí, para não ser uma empresa só que ensina validação, apenas que ensina validação, estágios, fellow, pesquisa nos Estados Unidos, residência nos Estados Unidos, né, mas também que usa essa expertise que a gente teve com a educação médica americana para oferecer ferramentas muito boas para os brasileiros. Então, se no Brasil tem 40 mil médicos se formando todo ano, significa que a massa crítica estudando é no mínimo 4 vezes isso. 4, 5 vezes essa... Exato. Né? Porque vem numa faculdade são uma 6 cadeia, anos. né? Então, seria então algo próximo de 6 vezes isso. Exatamente. Ou seja, é muita gente, a cada 10 anos, 400 mil médicos. Exato. É o que o censo da USP fala, né? Vamos passar de 1 milhão de médicos em 2030. E é verdade que médico aqui ganha muito? Cara, são os maiores salários do mundo, né? Porque todas as pesquisas que eu leio e os médicos que todos os médicos que eu conheço aqui, tudo rico. Sim. Mas muito rico. Porque rico aqui, no padrão aqui, é diferente. É muito rico. Como, de novo, eu pedalo com um ortopedista. Assim, ele é muita grana. Sim. E ele estudou num bom lugar, mas ele tem um consultório em New Jersey. Sim. E é isso, a rotina dele, ele já é um senhor. Sim. Mas é assim, muito rico. Sim, são os maiores salários. Os ortopedistas em si, especificamente, são os maiores dos Estados Unidos. Né? Ortopedista, cirurgião plástico, facilmente ganham entre 800 e $1 milhão por ano.
Então, às vezes em New York, se for numa grande capital, a tendência é pagar menos. Eu achei que era pagar mais. Por incrível que pareça, não, porque tem mais gente querendo vir para cá, né? Morar, às vezes, num grande centro, morar em Manhattan, então paga menos. Instituições acadêmicas renomadas, como a Ivy League, pagam menos, porque a pessoa tem um ganho secundário de estar lá. A pessoa, às vezes, ela vira um speaker, ela vai para o congresso, ela expande, às vezes, um negócio pessoal por carregar o nome da universidade. Então, essas instituições pagam menos. Mas, em geral, a média salarial, se você botar todas as especialidades juntas, fica em torno de $350 mil por ano. E talvez as pessoas não saibam o quanto dinheiro é isso e comparado com a população geral. Então, os médicos, eles estão em todos os estados, dentre os 5% mais ricos da população americana. O ortopedista é dentre 1% mais rico da população americana. Me ajuda aqui a fazer uma simulação sem, assim, descomprometida. Sim. O poder de compra de alguém que ganha aqui $350 mil por ano, convertido isso para o Brasil, não é fazendo a conversão do câmbio, mas dando uma ideia de quanto você precisaria ganhar. Eu acho que o cara teria que ganhar algo em torno de 4 a 5 milhões de reais por ano. Com certeza. Para conseguir comprar... Acesso a bens, para comprar as mesmas coisas. Comprar as mesmas coisas, absolutamente, com certeza. É normal o médico aqui... claro que às vezes você mora numa grande metrópole como New York, você mora em San Francisco, em lugares muito caros, você vai morar às vezes num apartamento muito bom e tal. Mas a regra, na maioria das vezes, o cara mora num subúrbio, numa mansão de 5, 6 quartos. Né? E o cara facilmente dirige um Porsche, isso é normal. Agora, mas isso só para... Desculpa te interromper, isso nem precisa ganhar essa grana toda. Nem precisa. Eu tenho um monte de colega aqui que ganha 180 mil. Já vive bem. Não, já tem o Porsche Turbo S zero na garagem, não um carro, ele já tem 3, 4 carros, já mora numa puta casa. Olha lá. 180. Sim. Você está falando aí do dobro. Não, exatamente. O dobro, no médico, na média médica é o dobro do exemplo que eu dei, né? Sim. Não, há um tempo atrás eu estava pesquisando... Esse meu amigo ortopedista, ele tem helicóptero, avião. Oh my God. Quando eu falei que ele é rico. Sim. Esse é rico de verdade mesmo. Um iate gigante. Eu não entendo nada de barco. Um iate enorme, avião e helicóptero eu entendo. Sim. E eu falo, cara, mas para que você tem isso? Porque eu gosto de viajar. Ele viaja só, estilo americano, só viaja quase aqui dentro. Sim. Então eu não preciso pegar o avião comercial, esperar. Ele tem o avião dele, ele vai ter uma casa em Palm Beach, aquele modelo... Sim, riquíssimo. Muitas vezes ele compra esses bens com o imposto de renda que ele deveria pagar no final, né? Porque se o cara tem um imposto, no final, ao invés de pagar para o governo, ele pode reverter isso para a empresa dele, né? E comprar um bem para a empresa dele. Às vezes o cara faz isso. Tem várias possibilidades fiscais, né? Exatamente. Mas é isso, o médico aqui, ele realmente está num outro padrão. Há uns dias atrás eu estava pesquisando sobre o Audi Q8, né? Um carro muito bonito e tal, que no Brasil custa R$1 milhão. Qual o médico que dirige um Q8 no Brasil? Muito difícil você ver isso acontecer. E aqui você faz um lease por $800 por mês. Então, cara, qualquer um pode ter. Então, é só um ponto de comparação, né, de referência para você ver o nível das coisas que você consome. O nível de acesso que você tem. Né? Enquanto você não precisava nem ser médico aqui para você ter acesso a um carro que custa R$1 milhão no Brasil. Né? Então, só... gerando esse ponto de comparação. Se você vai viajar ao mundo, por exemplo, você está com uma moeda estável, com alto poder de compra, então você fica muito tranquilo viajando no mundo também. Se você vai no Brasil de férias, então, você que é médico aqui... Dá para comprar tudo. Você fica... Exatamente. E os pontos difíceis ou negativos? Porque nem tudo é um mar de rosas, né? Por exemplo, muita gente me pergunta, Bruno, você gosta de morar aí achando que o lugar é perfeito? Sim. Eu, sem dúvida nenhuma... Não dá nem para comparar, é muito melhor que o Brasil. Sim. Mas ainda assim eu falo, nenhum lugar é perfeito. Se eu for para morar na Dinamarca amanhã, vão ter coisas lá que eu não vou gostar tanto. E não tem nada de errado, porque nada é perfeito, né? Com certeza. Tem alguma coisa que você destacaria? Ou não tem a ver com a medicina em si, tem a ver com a mudança de país? Eu vou dar um exemplo. Clima... Tá longe dos... Sim. Eu não tinha... O meu círculo de amigos é minúsculo, então não mudou nada. Mas eu tenho conhecidos no Brasil que eles são muito conectados socialmente. Então, para eles seria assim, uma depressão estar aqui. Verdade. Eu não liguei para nada disso. Era a primeira coisa que eu ia falar. A primeira coisa é você se afastar, às vezes, de um grupo de amigos ou da família, né? Tem que saber que não tem como ter tudo. Na vida é tudo uma troca, né? Eu acho que essa é uma das perdas de quem vem exercer nos Estados Unidos.
né? A vida é uma só, se você é muito apegado, você acaba sentindo muito, né? Se você pensa nas suas próximas gerações, nos seus filhos, nos seus netos, aí você acaba indo em direção a esse movimento de migração, independente das coisas que você deixa para trás, até porque depois, já como médico aqui, você tem facilidade de visitar o Brasil ou então de pagar para passagem para os seus pais virem, para os seus amigos até virem, você tem condições de fazer isso. Então, essa é uma das coisas, mas não tem relação direta com a medicina. É difícil você ver pontos negativos na medicina, mas um deles talvez seja o excesso de burocracia. Tudo é muito documentado, né? Os procedimentos exatamente, internos. Tudo é muito documentado, você sabe como que é americano, né? Legalmente tudo tem que ficar muito embasado, né? Então o médico, ele gasta uma boa porcentagem do seu dia a dia de trabalho documentando, né? Tem a facilidade, a gente usa só o Dragon, né? A gente usa narração, a gente vai falando e vai escrevendo tudo em tempo real, então isso facilita muito. Os cirurgiões têm muito as Physician Assistants. Ele tem uma profissão aqui chamada de PA, Physician Assistant. Ganhou bem, inclusive é uma faculdade específica só para ser Physician Assistant. E todo cirurgião tem uma Physician Assistant. Então acaba que ela faz a prescrição, ela descreve a cirurgia, tudo para poupar o tempo do cirurgião. Mas os clínicos acabam gastando ainda muito tempo com burocracia e documentação. Processo é um ponto interessante que... Eu ia falar sobre isso. É um ponto interessante, mas que muitas pessoas pensam que os Estados Unidos têm mais processo médico que o Brasil. O Brasil já ultrapassou os Estados Unidos em número de processos médicos, né? Então, qualquer um pode procurar no Jus Brasil e você vai ver que o Brasil tem mais processo do que nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, quando você é médico de uma instituição, como é a maioria dos casos, você está protegido debaixo daquela instituição. Então, obviamente, tem ali uma dedução de seguro e tudo mais, mas a instituição, ela assume a frente de qualquer tipo de caso, né, com os advogados da instituição, com a expertise da instituição, para defender o profissional. Eu, particularmente, nunca vi nenhum caso sério acontecendo com ninguém em torno de mim. Esse meu amigo médico, eu já perguntei isso para ele falou, Bruno, realmente, ele falou, não sei nos outros países, mas tem muito processo, mas ele falou, tem seguro, então assim... Muda nada. Exatamente. Eu falei, mas o seguro é caro, inviabiliza? Ele falou, não é barato, mas comparado ao que eu ganho, o que os médicos ganham, é nada. Exatamente. Aí ele até brincou, ele falou, eu acho que comparado à ineficiência fiscal do seu país, dos impostos, eu acho que não... Com certeza. Não dá nem para pôr isso na conta. Exatamente. Falar impostos, outras coisas que as pessoas argumentam, vai ganhar em dólar, mas vai pagar, sei lá, 30%, 35% de impostos, né? Só que primeiro que os impostos são bem aplicados, né? Seu filho estuda de graça numa escola integral, né? Você anda em ruas sem buraco, você não quebra o seu carro, sem assalto, você anda com seu celular na rua, sua casa não tem muro, né? Então você realmente tem um outro nível de vida e de segurança, de qualidade de vida. Você perde aquele tônus, né, de medo que você anda no Brasil, né? Então os impostos são bem aplicados. Mas com a magnitude do salário médico, mesmo descontando 30%, porque essa média salarial que eu dei de $350 mil por ano é bruta. Só que ela é bruta, mas ela é self-reported. E ela o principal dado é da Medscape, né? Qualquer um pode pesquisar na Medscape. E ela é self-reported, então é o que o médico fala que ganha. E não está incluído os bônus. Porque tudo que um médico faz nos Estados Unidos, ele recebe RVUs, são bônus. Então, se o cara faz uma cirurgia, ele recebe por aquela cirurgia um determinado valor a mais no salário dele. Se o cara atende um paciente clínico no consultório, o cara recebe RVUs para aquilo. Se o cara lauda uma tomografia, ele recebe RVUs para aquilo. Então, existe uma série de bônus que vão se somar ainda no final do ano nesse salário base que eu falei de 350. No caso, a média do ortopedista, entre 780 mil dólares por ano, média. E ele é o que mais tem bônus, que não entra nesse dado. Então, se o cara implanta prótese na coluna, essas próteses são caríssimas. Isso gera muito dinheiro para o hospital, os bônus deles são muito, muito grandes. E falando sobre a modernidade, se eu precisasse fazer uma cirurgia, não sei exatamente a especialidade, né? Estou simulando. Seria melhor fazer aqui? Entende onde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, eu acho que é indiscutível que a vanguarda da medicina está aqui. Tudo que é mais... Todos os livros lidos no mundo e no Brasil são publicados aqui, artigos, trabalhos. E os equipamentos, e as farmacêuticas... Né, sei lá, a ressonância magnética mais moderna. Sei lá. Primeiro cateterismo, bota aí. Eu duvido que não vai ser aqui que não vai estrear esses equipamentos e que não vai estar em quase todos os hospitais desses grandes centros rapidamente, né?
Mas a interação médico-paciente aqui, para quem é brasileiro, eu pergunto isso para os meus amigos americanos, eles falam, normal, tudo certo. Mas eu falo, eu acho muito estranho, porque não é uma coisa tão humanizada, né? Sim. Eles não acham que é normal. Sim. Mas abstraindo, então, o tratamento, é melhor? Ou Depende. Não tem? Acho que a resposta é depende. Por quê? Nos grandes centros brasileiros, centros de referência, principalmente centros privados, se você falar no Sírio-Libanês, se você falar no Einstein, em São Paulo, você não vai ter um cuidado inferior ao da Mayo Clinic ou de Harvard. Você não vai ter. Porque eles têm acesso a tudo também. Tem cirurgiões muito bem formados também. Então, se você for botar em termos globais da população, aqui é muito homogêneo, né? Você pode entrar num hospital ali, na esquina, que muito provavelmente você vai ter recursos de ponta, porque o dinheiro rola aqui, os recursos rolam aqui, você tem toda a maquinária e tecnologia e o preparo dos profissionais também é mais homogêneo aqui, né? Então, quando você nota dentro de um hospital mediano, você vai ver que tem profissionais ali excelentes, muito bem preparados. Já no Brasil você tem centros, grandes centros. Se você falar do Hospital Copstar, eu fui intensivista lá, né, sob a liderança do Dr. Pantoja. O Dr. Pantoja treinou na Mayo Clinic, não sei se você conhece. Já vi ele na mídia, né? Ele foi um dos fundadores da Reddor, né, com a família Moll, e eles fundaram o Copstar. Quando fundaram o Copstar, que foi o CTI de elite, o hospital de elite, nossa, luxuosíssimo. Eu fui um dos primeiros médicos lá, contratado no CTI. Inclusive o Pantoja me deu uma carta de recomendação para vir para cá, porque esse background dele de ter treinado aqui, o cara treinou na Mayo Clinic, depois ele fez Pulmonary em Baylor e ele atua lá como médico, é chefe do CTI, chefe do hospital, né, é diretor do hospital, né, e tá lá vendo seus pacientes e tudo que você puder imaginar de maquinaria, de tecnologia e de excelentes cirurgiões com mão, que vem treinar nos Estados Unidos. Às vezes o cara não fez a residência aqui, mas o cara vem treinar robótica aqui e tudo mais, ou o cara tá sempre em congresso americano, o cara é enganjado internacionalmente. Tem muita mão de obra qualificadíssima no Brasil, né? Mas são pontos, são lugares. Então eu diria que a grande diferença é que no Brasil você tem que selecionar muito bem o local para você fazer a sua cirurgia. Já nos Estados Unidos, claro que você vai selecionar e, enfim, ter recomendações do seu próprio primary care, do seu médico, mas você tem uma estrutura muito mais homogênea. Né? Eu acho que seria isso. Assim. Eu acho que é diferente. É difícil eu imaginar que em grandes centros americanos talvez haja assim, alguma diferença dependendo da complexidade do tratamento, coisas que não se fazem no Brasil, mas é uma coisa mais sutil, menor. Se for botar no tratamento base de cirurgias mais corriqueiras e tal, que você for fazer aqui lá, se for num grande centro lá, você vai ter basicamente a mesma qualidade de atendimento. Eu concordo, mas a única coisa é que eu noto que muita coisa nova demora para chegar no Brasil. Verdade. Vou dar um exemplo. Eu tinha problema de apneia e eu fiz aquela cirurgia de mexer no palato. Sim. Assim, dói muito, terrível, mas Sim. tudo bem. Fiz no Einstein. Valeu a pena. Tirou meu ronco e tal, Sim. resolveu. Mas e eu venho acompanhando. Faz muitos anos que eu fiz essa cirurgia. E o que os médicos dizem é, os seus tecidos vão voltar a ficar parcialmente flácidos, etc, tal. Mas agora, aqui, eles falam, agora tem um negocinho, que eu esqueci o nome, mas eles implantam um negócio que faz a sua língua dar um choque. Sim. Realmente implanta por dentro do corpo um fiozinho, aí fica um negócio aqui minúsculo, um microchip embaixo da pele. Isso aí. E aí eu falei, nossa, que sensacional, tal. E aí eu conversei com os meus médicos no Brasil. Eles não sei nem o que é isso. Ah, com certeza. Eu falei, não, mas já tá rolando aqui faz 3 anos. Sim. Todo mundo tá pondo. É verdade. De fato, você tá certo nisso. Cirurgia robótica, por exemplo, demorou 7 anos para chegar no Brasil, depois que a primeira cirurgia robótica foi feita aqui. Então, de fato, a tecnologia de ponta, que acabou de ser lançado, é aqui. Tanto por verba para investimento, quanto por testes iniciais também tem isso, né? Porque você tem um paper que é publicado com o benefício daquilo, e aí você começa a investir naquilo, mas ainda numa escala baixa, né? Pequena. E a empresa que está produzindo aquilo, por exemplo, às vezes nem está produzindo em alta escala para exportar. Então, o Brasil não tem nem acesso, de fato. O que a gente não cobriu em relação ao seu trabalho e o que você vem fazendo? Porque é tanta coisa que eu não sei se eu perguntei tudo que eu deveria. Foi um papo bem legal, bem completo, mas de fato, assim, a RD Medicine
ela, como eu falei, explodiu durante a minha residência. Eu não poderia nem imaginar que a gente estaria no patamar que a gente está hoje, até porque eu trabalhava muito durante a residência, né? Mas por conta do trabalho em equipe, a gente foi tendo um resultado incrível, né? Hoje a gente é recorde de brasileiros em hospitais americanos, fazendo pesquisa, fazendo fellow, fazendo residência e agora, se Deus quiser, aplicando para uma vaga de trabalho. Eu acho que esse é um ponto importante para comentar sobre os estados que já estão se abrindo para a prática sem residência médica. Os brasileiros estão muito interessados nisso, especialmente Flórida, né? Então, estados como Arizona, Tennessee foi o primeiro, Wisconsin, Iowa, Idaho, Flórida e Virgínia já estão com leis sancionadas para a prática da medicina sem refazer a residência. Cada estado tem suas pequenas nuances, diferenças de uma lei para outra, e vários outros estados estão em processo. Colorado, Alabama, Washington, e eu acredito muito que isso vai se alastrar pelos Estados Unidos, né? Tem vários pontos de discussão sobre isso, né? Quando o cara é especialista, ele vai ter acesso à prova de título depois, ele sempre vem para cá como médico sob supervisão por 2 a 4 anos, dependendo do estado. Depois ele ganha full license naquele estado. Depois de ganhar full license naquele estado, será que ele vai ser licenciado no país inteiro? Então tem vários pontos de dúvida ainda que a gente não sabe, mas o que nós da RD acreditamos que esse seja o momento de você validar o seu diploma. O cara que é médico, esse é o momento do cara validar o diploma, que não há perda nenhuma na validação do seu diploma. No final das contas, você é melhor médico, você é bilíngue, se você não era. Você expandiu seus horizontes, sua cultura, você veio estagiar nos Estados Unidos, você conheceu pessoas de outros países, você viu de perto a medicina americana, né? E você tem um diploma validado na maior nação do planeta, né? Para se posicionar entre 5% mais ricos da população dos Estados Unidos. Então, enquanto o cara no Brasil está correndo a corrida dos ratos, gastando tudo que ganha, rodando em círculos ali, batalhando para comprar um apartamentinho, trabalhando de sol a sol, sem ter tempo de qualidade com a família, sem ter tempo com os filhos, sem ter tempo para outros projetos na vida que às vezes ele quer fazer. O cara quer tocar um instrumento, quer fazer um esporte. O cara está literalmente escravizado no trabalho, não tem tempo para nada. E ele pode, a partir de 2 provas médicas e uma prova de inglês, abrir as portas do mundo para ele. Então, eu acho que assim, o processo de validação, se Deus quiser, no que depender da RD Medicine, vai se tornar bem popular no Brasil, bem assim, reto, claro, o cara vai direto fazer a validação. E aproveito para compartilhar um dos nossos planos, né, para o futuro próximo, que é conseguir ajudar o cara a parar de trabalhar ou diminuir bastante o ritmo dele, financiando a jornada dele, né? Então, em breve, se Deus quiser, a RD vai vir com novidades nesse sentido. E aí, revalidei meu diploma. No seu caso, né? Como funcionou a parte do visto? Sim, quando você vem com 3 vistos possíveis, né? Tem 1 milhão de vistos nos Estados Unidos, mas com médico, ele ou vem com visto J, ou com visto H, ou ele tira o green card. Inclusive, esse é outro ponto que os médicos brasileiros podem se informar, porque há uma alta chance de um médico ser aprovado por green card, né? Através, ou sozinho, ele pode aplicar sozinho, ou através de uma empresa, né? Então, através do EB1, se ele for um expoente na pesquisa, né, tiver um nome relevante, ou EB2NW, se for um visto de trabalho. O cara tem mais de 5 anos de formado e já tem especialidade no Brasil, os Estados Unidos tendem a enxergar ele como uma pessoa interessante para vir para o país. A gente tem parceria com uma das empresas de imigração no Brasil, e eles estão com 100% de aprovação dentro dos nossos alunos. A gente tem parceria de indicação mútua, né? Eles indicam para a gente indica para eles, e eles estão com uma aprovação muito alta dentro dos nossos alunos. E o que eu falo? Para você vir como médico nos Estados Unidos, ou aplicar para fellow, para residência ou para vaga de trabalho, não é que você precise do green card. Não precisa. A maioria, inclusive, vem sem o green card. Mas se você tiver, abre portas com certeza. Facilita muito o caminho. Por quê? Nós somos IMGs, nós somos International Medical Graduates. Nós somos chamados de Non-US IMGs. Non-US IMGs. Se você tem o green card, você é um US IMG. Então, por exemplo, o cara que é americano, minha filha mais nova, é americana. Se ela fizer medicina no Brasil, ela vai ser uma US IMG. Ela é americana, mas ela fez medicina no Brasil. Ela continua sendo International Medical Graduate. Só que o cara é americano, ele é um US IMG. Isso facilita para ela. E se o cara tem um green card, ele também é um US IMG, como um citizen.
Então facilita, abre portas nas instituições para eles também, porque tem instituição que não oferece visto. É muita instituição nos Estados Unidos. Muitas oferecem visto J, H, outras não oferecem. O visto J é o mais comum. A maioria vem com visto J. Inclusive foi o visto que eu vim. Né? É um visto chamado de Exchange Visitor. É um visto, como se fosse um visto de estudante pelo tempo da residência. No final do visto J, você tem 2 caminhos. Ou você vai para uma área de waiver nos Estados Unidos, chamada de uma área que é undeserved, né? Que você tem mais Medicare, Medicaid, que é o SUS deles, né? E aí você fica por 3 anos trabalhando como attending physician lá, nessa área de waiver. E não necessariamente é uma área ruim. Por exemplo, o meu hospital onde eu fiz residência é uma área de waiver. A Mayo Clinic de Rochester é uma área de waiver. É o melhor hospital do mundo há 4 anos seguidos. Então, não necessariamente é uma área ruim, mas é uma área que tem uma porcentagem de Medicare, Medicaid. Você trabalha como attending physician normal, ganha salário normal. Inclusive, no momento que você vira attending physician no final da residência, quando você era J, você ganha o visto H, na verdade, depois você pega o green card. Todo médico vai terminar com green card, depois cidadania, se quiser. Mas a outra opção do visto J, ou você vai para uma área de waiver, ou você volta para o seu país de origem por 2 anos. Você volta para o país de origem que ninguém escolhe, né? No meu caso, eu fiz isso para cuidar da RD Medicine, para expandir a escola RD Medicine. Toda a minha equipe está aqui, mas eu estou dedicado à RD Medicine em São Paulo, né? E a gente vai voltar com as RD Clinics e a escola física da RD, né? Dentro de 1 ano e meio, 2 anos. Mas esse é o caminho de quem vem com visto J. Ou você faz uma área de waiver, vai para uma área de waiver, ou você volta para o Brasil, que ninguém faz, né? Ninguém volta. Né? No caso, eu sou uma exceção nisso, por causa da RD. A RD se tornou maior do que a minha residência nos Estados Unidos, na verdade. Ou o segundo visto, então falei do Green Card, que é mais straightforward, você aplica para o Green Card, você vai vir, você tem o USMD, falei do visto J, você tem essas 2 opções no final, e tem o visto H. O visto H é um visto de trabalho mesmo. Então, você pode entrar na residência já com o visto H. E aí, no final da residência, você não tem essa obrigação de nada, de waiver ou voltar para o Brasil. Você vai direto para uma vaga de trabalho, direto como visto H também. E dentro de 1 ou 2 anos você pega o Green Card. Como é que você pega o visto H? Lembra que eu falei que tem 2 steps, 2 provas médicas? Você tem que fazer um terceiro step para pegar o visto H, que é o Step 3. Que todo médico tem que fazer durante a residência, que eu fiz o meu durante o R1 de residência, o PGY1 que a gente chama. Mas se o cara quer entrar com o visto H, ele tem que fazer antes o terceiro step. E outra coisa é que esse visto H, quem custeia, o sponsor, é a instituição. Por isso que tem menos ofertas de visto H. Enquanto o visto J, o sponsor é o ICFMG, que é um órgão responsável pela validação de estrangeiros aqui. É um grande órgão central chamado SCFMG, ele que cuida da validação de estrangeiros nos Estados Unidos, ele é o sponsor do J, a instituição não gasta nada. Já o H, a instituição que tem que bancar. Então, nem todas as instituições oferecem visto H. Já que você é a estrela aqui hoje, né? Quem está te assistindo vai poder te conhecer pessoalmente. Sim. Ouvir uma palestra que eu torço para que seja assim, sensacional, que você traga muitos outros segredos e coisas para apresentar para os médicos que estiverem assistindo. A gente vai estar no maior evento de imigração que já existiu no Brasil, chama Imigre América. Se vocês quiserem acessar tanto o site imigreamerica.com quanto o Instagram, @imigreamerica, eu, o Rafael e mais outros 30 palestrantes, todos que moram aqui ou vivenciaram essa realidade americana, a gente vai estar explicando como imigrar, cada um na sua especialidade, né? E cobrindo um espectro completo, porque inclusive nisso, né? Você resolve a vida do cara no sentido seguinte: olha, eu revalido o seu diploma e te acho a vaga. De fellow residência ou trabalho. Mas eu acho que... o evento vai responder coisas que extrapolam isso, que é como você constrói seu crédito, como você compra uma casa, em que momento, e como você não é enganado pelo cara que vende o mortgage. Sim. Uma série de... Escola. Sim. Como eu escolho a região, como é que eu avalio a escola, como é que eu construo o currículo acadêmico dos meus filhos, que é um negócio que não tem no Brasil, mas aqui tem, né? No Brasil você vai lá, matricula ele no Bandeirantes e acabou e vai embora, né? Aqui não, dentro da mesma escola você tem uma estratégia para desenvolver o currículo. Então vão ter especialistas das mais diversas áreas que eu acabo aqui complementa. Então inclusive eu acho que quem estiver assistindo que for médico tem que ir no evento, porque vai ouvir você passar coisas mais específicas e profundas, que eu imagino que você não abre publicamente, a não ser para quem já entrou na mentoria.
e vai ouvir todos esses outros especialistas também. Sim, fantástico. Eu estou assim, animadíssimo pro evento, não só por destrinchar o passo a passo da validação e da medicina nos Estados Unidos, mas de encontrar pessoas, né? Encontrar médicos lá, a gente vai poder almoçar junto, a gente vai poder bater papo, a gente vai poder discutir sobre, às vezes, a situação de um ou de outro, então criar vínculo, acho que vai ser assim, fenomenal. E é muito importante o que você falou, porque você está mudando de país. E muitos estão mudando com uma família, né? Então, você mudar de forma organizada e planejada é a melhor coisa que tem. Melhor coisa que tem. Cara, às vezes uma dica, um conselho, às vezes uma direção vai te evitar tanto problema, tanto estresse, tanto gasto a mais, sofrimento para você e para sua família. O Imigra América assim, é fenomenal, é um evento que vai explodir no Brasil, tenho certeza. E eu estou muito, muito feliz de estar lá e poder entregar tudo lá e encontrar médicos que vão estar presentes também. Que bacana. E eu vou estar lá falando de dinheiro. Muito bom. Como investir, é minha praia. Preciso disso também, tem que aprender. Fenomenal. Rafael, eu queria te agradecer muito. Queria abrir para você deixar seus comentários finais e, logicamente, falar onde as pessoas te encontram. Sim. Legal. Não, eu que agradeço. Para mim, assim, poder estar aqui com você é uma honra, né? É muito bom poder divulgar a medicina nos Estados Unidos, o processo de validação, porque no final das contas a gente está transformando vidas, transformando profissões, carreiras, mas vidas também. E o nível de gratidão que a gente recebe dos nossos alunos é loucura. É loucura. Cara, eu estava numa vida assim, hoje eu sou médico nos Estados Unidos da América, tem noção? O cara vem com uma gratidão assim, intensa para cima da gente e isso é o que dá o combustível, né? O que alimenta. É muito legal, porque é muito mais do que passar em prova, é você criar um legado para sua família. Porque o seu filho, o seu neto, ele vai lembrar, não, eu tô aqui nos Estados Unidos, eu tenho essa vida, porque o meu avô, minha avó teve coragem de fazer isso. Viraram médicos nos Estados Unidos e nos proporcionam tudo isso, esse tipo de educação, de segurança. Então você está criando um legado quando você valida o seu diploma nos Estados Unidos. Mas o que... E onde as pessoas te encontram? Beleza, vocês podem encontrar o Rafael e a RD no Instagram. O meu Instagram é dr.duarterafael. Rafael com PH ou sem? Com F. dr.duarterafael. E o da RD Medicine é @rdmedicine mesmo. Mas vocês podem também ir no nosso site, tem um portal da RD Medicine muito legal, www.rdmedicine.com. Inclusive lá tem um blog muito legal de vida nos Estados Unidos, do processo, onde eu e outros coordenadores, outros professores, escrevemos artigos lá para ir informando sobre o processo também. Então, todo mundo que queira conhecer a RD Medicine, entra no rdmedicine.com, você pode explorar. E se você quiser, através do site, você pode marcar uma reunião com a gente para conversar sobre a escola também. E quem quiser te conhecer pessoalmente, almoçar com você e tal, é só ir no evento. Exatamente, espero vocês lá. Para quem, a gente não falou a data, para quem assistir esse vídeo, essa edição que a gente está falando é nos dias 2 e 3 de novembro de 2024. Sim. Mas se conectem porque sabe-se lá as outras edições que possam vir por aí. Eu tenho certeza que vão ter outras edições. E é assim, um privilégio de você, médico, estar lá, que vai estar lá, encontrar não só eu, mas outras pessoas da RD Medicine também vão estar lá, parte da equipe. Então, muitas vezes nem os nossos alunos têm esse privilégio de sentar à mesa, de almoçar junto, de conversar, já que a estrutura é toda online, né? Mas lá no Imigra América vai ser assim, um momento muito especial. Você vai abrir a sua mente para a imigração nos Estados Unidos, investimento, sua transição de forma assim, pacífica e tranquila, medicina nos Estados Unidos, ainda vai conversar com a gente, conhecer a gente. Então, fenomenal. Maravilha. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. E obrigado também para você que nos acompanhou até aqui. Para quem ainda não segue o canal, agora é a hora. Não esqueça de acionar o sininho, deixar o seu like. Para quem quiser me acompanhar nas outras redes, @Bruno Corano. Obrigado pelo carinho de sempre e a gente se vê a semana que vem. Obrigado.